Pare por um segundo. Feche os olhos para o mundo e abra-os para o que está prestes a acontecer aqui. Você sente esse peso nos ombros? Essa sensação de que não importa o quanto você corra, a vida parece um quebra-cabeça com peças faltando? Você não chegou a este vídeo por um erro do algoritmo. Existe uma frequência no universo que responde ao grito de uma alma cansada. Hoje, o ruído das notificações, das contas a pagar e das decepções amorosas vai ser silenciado por uma voz que você não ouve há muito tempo. A voz do seu Criador. Prepare-se, porque nos próximos minutos nós vamos entrar em um santuário de reorganização. Não é sobre religião, é sobre reconstrução. O caos que você vê lá fora está prestes a ser ordenado por uma mão que conhece cada átomo do seu ser. Sente-se, respire e permita que o arquiteto do universo redesenhe o mapa da sua existência. Vamos começar olhando para as ruínas. Imagine que sua vida é uma casa que, com o passar dos anos, foi acumulando móveis velhos, janelas quebradas e infiltrações que ninguém vê. O estresse que você sente hoje não é apenas excesso de trabalho. É o peso de uma alma que perdeu o seu centro de gravidade. Vivemos em uma era onde somos bombardeados por 1000 informações por segundo, e cada uma delas exige um pedaço da nossa atenção, da nossa energia vital. Você se sente exausto porque está tentando carregar o mundo nas costas, esquecendo que você faz parte de algo muito maior. Imagine um relógio cujas engrenagens estão cheias de areia. Ele ainda tenta girar. Ele faz força, mas o atrito é tão grande que ele acaba esquentando e parando. Essa areia é a ansiedade, é o medo do futuro, é a mágoa guardada de 2015 que você ainda não processou. Deus olha para você hoje e não vê apenas a sua produtividade ou o seu sucesso financeiro. Ele vê o desgaste dessas engrenagens. Para reorganizar sua vida, o primeiro passo é admitir que o sistema está sobrecarregado. Imagine um diálogo entre você e o Criador. Ele pergunta: por que você corre tanto? E você responde: porque tenho medo de ficar para trás. Mas para trás de quem? De um fantasma que a sociedade criou? A reorganização começa quando você para de fugir do silêncio. O silêncio é o laboratório de Deus. É nele que as impurezas vêm à tona para serem limpas. Pense na sua mente como um copo de água suja. Se você continuar agitando o copo, a sujeira nunca vai assentar. Mas se você deixar o copo parado, no silêncio, a sujeira desce para o fundo e a água volta a ser cristalina. Este primeiro bloco é o seu momento de imobilidade. Sinta o peso do seu corpo na cadeira. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Esse ar não é seu, é um empréstimo divino. Se ele te dá o fôlego agora, é porque o projeto ainda não acabou. Entenda que a desordem externa é apenas um reflexo de um altar interno que foi abandonado. Vamos começar a varrer esse templo agora, retirando a culpa de não ser perfeito e a agonia de querer controlar o incontrolável. Deus não quer que você resolva tudo hoje. Ele quer apenas que você entregue as chaves da casa para quem realmente sabe onde cada móvel deve ficar. Muitas vezes, quando Deus quer reorganizar nossa vida, Ele nos leva para o deserto. E o que é o deserto? É aquele período onde parece que nada acontece, onde os amigos desaparecem, onde o telefone para de tocar e onde os seus planos parecem ter batido em um muro de concreto. Você pode estar sentindo que está sendo punido, mas eu te convido a mudar a perspectiva. O deserto não é um lugar de morte, é um lugar de isolamento acústico. Imagine um grande maestro que, para afinar o violino principal da orquestra, precisa que todos os outros instrumentos fiquem em silêncio absoluto. Se a percussão continuar batendo e os metais continuarem soprando, o maestro não consegue ouvir a nota pura. O seu deserto atual é o shh de Deus para o resto do mundo. Ele está dizendo: agora somos apenas eu e você. No deserto, as distrações morrem de sede. Aquelas amizades que só existiam por conveniência secam. Aqueles projetos que eram baseados apenas no ego evaporam. E o que sobra? Sobra a essência. Existe uma analogia profunda aqui. A semente, para germinar, precisa da escuridão e da pressão da terra. Se ela ficasse na superfície, sob a luz constante e o vento, ela nunca criaria raízes. Você está na fase da raiz. Reorganizar a vida exige profundidade. Você não pode construir um arranha-céu em cima de uma areia movediça de superficialidade. Deus está te forçando a olhar para baixo, para dentro, para o que sustenta a sua estrutura. Pense no povo hebreu. Eles ficaram 40 anos no deserto não porque Deus era lento, mas porque eles precisavam tirar o Egito de dentro deles. O Egito representa os velhos vícios, a mentalidade de escravo, a dependência das migalhas alheias.
Talvez a sua vida esteja bagunçada porque você ainda está tentando viver com a mentalidade da sua versão antiga, aquela que aceitava pouco, que se diminuía para caber nos lugares. O deserto limpa o paladar. Depois de um tempo lá, você começa a dar valor à água fresca da presença divina e para de desejar os banquetes envenenados do mundo. Aceite este momento de isolamento. Não lute contra a solidão. Transforme-a em solitude. A diferença é que na solidão você sente falta de alguém. Na solitude você se sente preenchido por Deus. É aqui, no vazio, que Ele vai começar a desenhar as novas plantas da sua nova história. Agora que estamos no silêncio do deserto, é hora de abrir as portas daqueles quartos que você trancou e jogou a chave fora. Todos nós temos um quarto da bagunça na alma. São as mágoas que juramos ter perdoado, mas que ainda latejam quando alguém toca no assunto. São as decepções com nós mesmos, os erros que nos dão vergonha de olhar no espelho. Para reorganizar sua vida, Deus exige honestidade brutal. Não adianta passar uma pintura nova por fora se a estrutura está podre por dentro. Imagine que você é um arqueólogo de si mesmo. Deus segura a lanterna e você segura a pá. Ele aponta para um canto escuro e diz: vamos falar sobre aquele trauma da infância? Vamos falar sobre aquela raiva que você sente de quem prosperou enquanto você ficou parado? Dói, eu sei. O confronto com a própria sombra é a tarefa mais difícil de um ser humano. Mas entenda, Deus não te mostra a sua sujeira para te condenar, mas para te limpar. É como um cirurgião que precisa abrir uma ferida para remover o tumor. Se ele apenas colocar um curativo por cima, a infecção vai se espalhar. Muitas vezes, a nossa vida está desorganizada porque estamos tentando manter aparências. Gastamos uma energia monumental fingindo que está tudo bem, que somos fortes, que temos fé inabalável. Mas a verdade é que estamos em pedaços. E sabe qual é a boa notícia? Deus ama corações quebrados. A Bíblia diz que Ele não despreza um coração contrito e humilhado. Por quê? Porque um coração quebrado tem frestas, e é pelas frestas que a luz entra. Um vaso inteiro, orgulhoso e selado, não pode ser preenchido com algo novo, mas um vaso quebrado pode ser refeito pelo oleiro. Pense na técnica japonesa do kintsugi, onde cerâmicas quebradas são coladas com ouro. A peça final é mais valiosa e bonita do que a original, porque as cicatrizes agora brilham. Deus quer fazer kintsugi na sua história. Ele quer pegar os seus fracassos, as suas perdas e a sua desordem mental e usar o ouro da graça para colar tudo. Mas para isso, você precisa parar de esconder os cacos. Mostre-os a Ele. Diga: Pai, aqui está o que sobrou de mim. Eu tentei montar sozinho e só me cortei. Agora é a sua vez. Esse é o momento da entrega total, onde a reorganização deixa de ser um esforço humano e passa a ser um milagre divino. Você já se perguntou por que as coisas demoram tanto para acontecer? Por que parece que a vida dos outros é um jato e a sua é uma caminhada lenta? Para reorganizar sua vida, você precisa entender o conceito de tempo divino, Kairos, versus tempo humano, Cronos. Nós vivemos no Cronos, o tempo do relógio, da urgência, do preciso disso para ontem. Deus vive no Kairos, o tempo da oportunidade perfeita, da maturação. Imagine um carvalho. Para ele se tornar a árvore majestosa que resiste a tempestades, ele leva décadas. Uma erva daninha cresce em 3 dias, mas qualquer vento a arranca. Deus não está construindo uma erva daninha na sua vida. Ele está plantando um carvalho. Reorganizar a vida sob a ótica de Deus significa aceitar que cada etapa tem um propósito. Você não pula do capítulo 1 para o capítulo 10. Se Deus te desse hoje tudo o que você está pedindo, talvez você não tivesse estrutura emocional para segurar. É como dar um motor de Ferrari para um Fusca. A estrutura ia se despedaçar. A demora de Deus é muitas vezes uma proteção. Ele está reforçando os seus alicerces enquanto você acha que ele está parado. Pense em um prédio em construção. A fase mais demorada e chata é a fundação. Ninguém vê o que está acontecendo debaixo da terra. É barulho, é lama, é ferro, é cimento. Quem passa na rua diz: essa obra não anda. Mas se a fundação não for profunda, o prédio cai no primeiro vendaval. A reorganização que Deus está fazendo em você agora é subterrânea. Ele está mudando seus valores, purificando suas intenções, ensinando-lhe a paciência. Ele está removendo a necessidade de aprovação dos outros e substituindo pela aprovação dele. Entenda a analogia do vinho. A uva precisa ser esmagada. O suco precisa ficar no escuro, em repouso por muito tempo, para que o açúcar se transforme em álcool e os aromas se complexem. Se você abrir o barril cedo demais, terá apenas um suco azedo. Deus é o vinicultor.
Ele sabe exatamente quando a sua vida estará pronta para ser servida como um vinho nobre. Confie no cronograma dele. Reorganizar-se é parar de tentar acelerar o relógio de Deus com as suas mãos ansiosas. Descanse na certeza de que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. O caos de hoje é apenas a obra bruta da mansão que ele está preparando para o seu futuro. Para que algo novo entre, algo velho precisa sair. A física diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E a espiritualidade diz que duas prioridades não podem ocupar o trono do seu coração. Reorganizar a vida exige uma limpeza de entulhos. E entulho não é só lixo. Às vezes, são coisas que um dia foram úteis, mas que hoje só ocupam espaço. Estamos falando de relacionamentos que sugam sua energia, hábitos que corroem sua saúde mental e compromissos que você aceitou apenas por medo de dizer não. Imagine que sua vida é um barco atravessando um oceano tempestuoso. O barco está pesado demais, começando a afundar. O que o capitão faz? Ele joga a carga excessiva ao mar. Ele não joga o que é essencial, ele joga o que é excesso. O que na sua vida hoje é excesso. Talvez seja o tempo que você gasta rolando o feed das redes sociais se comparando com vidas fakes. Talvez seja a necessidade de agradar a todos, menos a Deus e a você mesmo. Reorganizar sua vida requer a coragem de ser impopular. Jesus, o maior exemplo de vida organizada e focada, sabia dizer não. Ele disse não para as multidões quando precisava subir o monte para orar. Ele disse não para as expectativas políticas do seu povo para cumprir a missão espiritual. Dizer não para o mundo é dizer sim para o seu propósito. Pense na poda de uma árvore frutífera. Um observador leigo pode achar cruel o jardineiro cortando galhos verdes. Mas o jardineiro sabe que, se não cortar aqueles galhos, a energia da árvore vai se dispersar e os frutos serão pequenos e amargos. Ao podar, ele concentra a seiva no que realmente importa. Deus está com a tesoura de poda na mão hoje. Ele quer cortar as distrações que estão roubando a sua seiva. Pode doer perder certas conexões ou abandonar certos vícios de comportamento, mas é essa poda que vai permitir que você floresça de verdade na próxima estação. Faça um inventário agora. O que me aproxima de Deus e do meu propósito? O que me afasta? O que me traz paz? O que me traz ansiedade? O que for entulho, deixe ir. Não tente organizar o lixo, jogue-o fora. A reorganização divina começa com o desapego do que te impede de voar. Uma vida organizada precisa de uma base que não mude com as estações. O mundo é um mar de opiniões voláteis. Hoje algo é certo, amanhã é errado. Se você basear sua vida nas tendências, você será como uma folha seca levada pelo vento. Reorganizar sua vida sob a direção de Deus significa cavar fundo até encontrar a rocha. A rocha é a verdade eterna, os princípios que não se movem. Imagine um farol. As ondas batem, o vento uiva, a neblina tenta escondê-lo, mas ele permanece imóvel porque sua base está cravada na pedra submersa. Quais são os seus valores inegociáveis? A sua vida está bagunçada porque talvez você tenha trocado princípios por conveniências. A disciplina espiritual é o cimento que liga os tijolos da sua nova vida. Não pense na disciplina como um fardo, mas como uma liberdade. Um rio só tem força e direção porque tem margens. Sem as margens, ele vira um pântano parado e lamacento. As leis de Deus, os momentos de oração, a leitura da palavra e a meditação são as margens que dão força ao seu rio. Reorganizar a vida é estabelecer uma rotina onde o sagrado tem prioridade. Se você espera sobrar tempo para cuidar da sua alma, esse tempo nunca chegará. Você precisa roubar esse tempo do caos. Imagine um atleta olímpico. Ele não treina apenas quando está motivado. Ele treina porque tem um alvo. Sua reorganização precisa de um alvo, a semelhança com o Criador. Comece pequeno. 10 minutos de silêncio ao acordar. Uma oração sincera antes de dormir. A substituição de uma música agressiva por algo que eleve seu espírito. Essas pequenas disciplinas são como os parafusos de uma ponte. Individualmente parecem pequenos, mas juntos sustentam toneladas. Quando você se firma na rocha, as crises externas param de gerar crises internas. Você pode até balançar, mas você não cai. A desordem mental começa a ceder espaço para uma clareza de propósito. Você passa a saber quem você é, de onde veio e para onde está indo. E quando você sabe para onde está indo, é muito mais fácil decidir o que colocar na mala e o que deixar para trás. A rocha não te isola dos problemas, ela te dá uma posição de vantagem sobre eles. Reorganizar a vida não é apenas um exercício de logística ou de agenda, é uma renovação biológica e espiritual.
A Bíblia fala sobre a renovação da mente. Imagine que seu cérebro é um sistema operacional cheio de vírus, arquivos corrompidos e programas lentos. O sopro de Deus é como um reset de fábrica, mas para esse reset acontecer, você precisa parar de alimentar os vírus. O que você consome pelos olhos e ouvidos determina a química do seu corpo. Se você só consome tragédia, fofoca e negatividade, como espera ter uma vida organizada e pacífica? Deus quer soprar um ar fresco nos seus pensamentos. Pense na analogia do Jardim do Éden. Antes do pecado, tudo estava em perfeita ordem porque havia uma conexão direta entre a mente humana e a mente divina. Quando nos afastamos, o mato começou a crescer. Reorganizar a vida é fazer a manutenção desse jardim. É aprender a identificar os pensamentos intrusos e expulsá-los. Eu não vou conseguir. É tarde demais para mim. Ninguém me ama. Esses são pensamentos invasores, são ervas daninhas. Quando eles surgirem, você precisa dizer: isso não faz parte do projeto de Deus para mim. Substitua-os por verdades eternas. Imagine a luz do sol entrando em um quarto que ficou fechado por anos. O cheiro de mofo sai, a umidade seca, a vida volta. A presença de Deus na sua reorganização funciona como essa luz. Ela expulsa as sombras da depressão e da apatia. Comece a visualizar a sua vida não como ela está, mas como Deus a projetou. Veja-se caminhando com segurança. Veja sua família em harmonia. Veja seu trabalho sendo frutífero. Essa visualização baseada na fé não é pensamento positivo vazio. É alinhamento espiritual. É concordar com o arquiteto. Quando você alinha seus pensamentos com os dele, a sua biologia responde. O cortisol, hormônio do estresse, baixa. A dopamina da esperança sobe. Você começa a ter energia para arrumar a casa, para cuidar do corpo, para ser gentil com as pessoas. A reorganização de Deus é integral. Ela começa no espírito, cura a alma e se manifesta no corpo físico. Deixe o fôlego da vida entrar agora. Inspire a paz. Expire a angústia. Sinta a vida de Deus circulando em suas veias, trazendo ordem ao caos celular e mental. Muitas vezes, ficamos paralisados porque olhamos para a montanha da nossa vida e pensamos: eu nunca vou conseguir organizar tudo isso. A bagunça financeira, o casamento em crise, a saúde debilitada, parece demais. Mas Deus não te pede para saltar até o topo da montanha. Ele te pede apenas para dar o próximo passo com Ele. Existe uma sabedoria profunda na frase "lâmpada para os meus pés é a tua palavra". Note que a lâmpada não é um holofote que ilumina 1 quilômetro adiante. Ela ilumina apenas onde você vai pisar agora. Reorganizar a vida é uma sucessão de agoras bem vividos. Deus é um Deus de ordem, mas também de processos. Pense na criação. Ele não fez tudo em um piscar de olhos. Ele fez por etapas. Dia 1, luz. Dia 2, firmamento. E assim por diante. Qual é o seu dia 1 hoje? Talvez seja apenas arrumar a sua cama. Parece banal, mas a ordem física gera ordem mental. Talvez o seu dia 1 seja pedir perdão a alguém ou organizar uma planilha de gastos. Não despreze os pequenos começos. Imagine um grande transatlântico que precisa mudar de rota. Ele não faz um giro brusco de 90 graus, ou ele viraria. O capitão vira o leme apenas alguns graus. No início parece que nada mudou, mas depois de algumas milhas, o navio está em um destino completamente diferente. A sua vida vai mudar por causa desses pequenos graus de ajuste que você faz hoje com Deus. Se você organizar apenas 1% da sua vida a cada dia, em pouco tempo você terá uma existência transformada. Deus está nos detalhes. Ele está no modo como você fala com o caixa do supermercado, no modo como você cuida das suas ferramentas de trabalho, na paciência que você tem com seus filhos. Cada pequena ação feita com consciência e sob a direção divina é um tijolo na reconstrução da sua história. Pare de esperar por um evento catastrófico ou milagroso para mudar tudo. O milagre está na constância. É o maná que cai todo dia, na medida certa. Foque no passo de hoje. O amanhã pertence a Deus, e se você caminhar com Ele agora, o amanhã será apenas a colheita natural do que você está ordenando hoje. Uma vida organizada não é uma vida livre de problemas, é uma vida preparada para enfrentá-los. Reorganizar-se com Deus significa construir uma estrutura resiliente. Imagine uma casa construída na praia. Ela pode ser linda e organizada, mas se não tiver proteção contra o salitre e a força das marés, ela vai desmoronar. O mundo vai continuar tentando desorganizar você. Vão surgir imprevistos, críticas e perdas. A diferença agora é que você terá uma armadura de paz.
A paz de Deus é descrita como algo que excede todo o entendimento. Isso significa que é uma paz que não faz sentido lógico. É estar calmo quando todos estão desesperados. É estar focado quando o mundo está em caos. Para manter a sua vida organizada, você precisa blindar a sua mente. Imagine uma bolha de proteção espiritual. Nada entra nela sem a sua permissão. Se alguém te insulta, você tem o poder de não aceitar esse presente de desordem. Se uma má notícia chega, você a processa através do filtro da soberania de Deus. Deus ainda está no trono, você diz a si mesmo. Essa resiliência é fruto da intimidade. Quanto mais tempo você passa com o arquiteto, mais você aprende a pensar como ele. Reorganizar a vida é também definir seus limites. Até onde você permite que o barulho do mundo invada o seu santuário interno. Aprenda a fechar as janelas da sua alma para ventos destrutivos. Pense nos soldados da antiguidade. Eles tinham um escudo que, quando se uniam aos outros, formavam uma parede impenetrável. Busque conexões com pessoas que também estão buscando essa ordem divina. A comunidade de fé, os amigos verdadeiros e os mentores espirituais são parte da sua estrutura de defesa. Uma vida isolada é uma vida vulnerável. Reorganize seus relacionamentos para ter pessoas que te ajudem a manter a casa arrumada e não pessoas que tragam mais lama para dentro. Você é um escolhido para viver em propósito, e um escolhido não se deixa abater pelas flechas do dia a dia. Você agora é um guerreiro de ordem em um mundo de caos. Sua vida organizada se torna um testemunho silencioso, mas poderoso, de que existe um Deus que ainda coloca as estrelas nos seus devidos lugares e que fez o mesmo com o seu coração. Chegamos ao momento de selar essa reorganização. Olhe para trás, para o início deste vídeo e veja como a sua percepção já mudou. O que parecia um nó impossível de desatar, agora parece uma série de fios que podem ser desembaraçados com paciência e fé. Deus não terminou com você. Ele apenas concluiu a fase de demolição e limpeza. Agora, começa a fase de decoração e habitação. Imagine que Deus entra nessa casa que você acabou de reorganizar com Ele. Ele traz as flores da alegria, os quadros da esperança e o perfume da gratidão. Uma vida organizada por Deus é uma vida que exala um aroma bom. As pessoas vão olhar para você e perguntar: o que mudou? Seus problemas não sumiram, mas você está diferente. E você poderá responder com um sorriso de paz: eu apenas deixei o dono da casa arrumar os móveis. Mas atenção, a reorganização não é um evento único, é uma aliança diária. Todos os dias, o mundo vai tentar bagunçar uma prateleira. Todos os dias, o ego vai tentar mudar um móvel de lugar. Por isso, este momento com Deus precisa se tornar o seu estilo de vida. Faça uma aliança com Ele hoje. Prometa que, independentemente da correria, você sempre voltará para este centro, para este deserto sagrado, para recalibrar a bússola. Sinta agora a presença dele te abraçando, validando seus esforços e curando suas feridas remanescentes. Você não está mais sozinho na tarefa de viver. O fardo agora é leve porque ele divide o peso com você. Respire fundo uma última vez neste vídeo. Sinta a clareza, sinta a ordem, sinta o amor. A sua vida está sendo reorganizada de dentro para fora, das profundezas para a superfície. Vá agora e viva essa nova história. Seja o exemplo de que o caos não tem a última palavra quando o Criador decide falar. O sol está nascendo sobre a sua nova vida. Tudo o que estava fora do lugar está encontrando o seu destino. Creia, receba e caminhe na luz dessa organização divina. Deixe o seu amém nos comentários. E me conta também, de qual estado ou cidade você está assistindo. Quero muito saber. Até o próximo vídeo.